que era gentia. Gentil é outro povo. Não é gentil com L, é gentil com S. Fala gentil, outro povo, outra nação. E esse homem, por nome de Naamã, era um homem muito ovacionado pela nação lá dos sírios, porque ele tinha muito renome, muito status. Se fosse na época de hoje, ele seria um bem conceituado, bem conhecido, porque ele tinha muita estratégia de guerra e ele dava muito livramento à nação dos sírios. Não é à toa que pelejou com Israel muitas vezes, e algumas vezes Deus, para provar Israel ali, colocou ali, às vezes, o cálice, o jugo, o fardo sobre Israel, para provar e mostrar que Deus era o que tinha que estar e permanecer em primeiro plano sobre a vida daquele povo. Mas quando eles deixavam de buscar a Deus, de invocar a presença do Senhor e de ficar ali na adoração, glorificando o nome do Senhor e adorando a Deus verdadeiramente, quando eles se voltavam para a vaidade, se voltavam para a imagem de escultura, para a idolatria, eles pereciam e perdiam a batalha, perdiam a guerra. Mas aqui nesse capítulo aqui, fala a história de um homem chamado Naamã, que era leproso. Este homem, ele recebe uma palavra por intermédio de uma menina. A menina está lá na terra, lá dos sírios, na terra dos inimigos. E esta menina, ela está ali cativa, porque ela foi levada para lá. Ela não queria estar lá, ela foi levada. E ele estava na terra dos sírios ali. E ali a Bíblia diz que ela sabia, que a mulher de Naamã disse ali, que era o senhor da casa, Naamã, ele estava leproso. E a menina, mesmo ali, ela sabendo daquela circunstância, que aquele povo ali era inimigo, era hostil a Israel, era um povo que era hostil e era oposto a Israel, mas ela não teve receio, ela informou, ela deu informação que Oxalá, né, que quer dizer, queira Deus, esse homem estivesse diante do profeta lá em Israel, que ele ficaria purificado da sua carne, ele ia ficar purificado e ele agora ia sair renovado, ia ser curado dessa lepra. E quando ali aquela menina fala isso ali, que a informação chega ao ouvido da sua esposa, a esposa de Naamã, ela fala com Naamã e Naamã acredita. Só que Naamã, ele manda buscar o profeta. Só que o profeta, quando é informado, o profeta Eliseu, ele manda Geazi ir até lá e ele vai com a informação que a palavra foi para descer no Rio Jordão 7 vezes. E ali ele questionou, porque ele até aqui expôs aqui que tinha alguns rios como Diábano e Farpá, que era a rio de Damasco, melhores do que o rio que estava lá, que era o Rio Jordão. E aí nesse momento o próprio, obrigado meu querido, Deus abençoe, o próprio Naamã, ele se indignou quando ele ficou sabendo que era para descer naquele Rio Jordão ali. E ele teve por sua vez uma grande indignação, ele não ficou contente, ele não olhou nem para a palavra de Deus. Ele nem olhou para a palavra de Deus, ele simplesmente queria um lugar confortável, um lugar que vinha trazer aconchego para ele. Só que Deus, ele nunca vai nos levar a um lugar que traz aconchego para mim, para a tua alma, sendo que aquele lugar vai ser o deleite do meu e do teu querer. Mas Deus, ele vai levar a mim e a você para um lugar onde você precisa ir para ser purificado. Não só porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, mas porque ele tem o melhor para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus. E naquele momento a Bíblia diz que Naamã, ali Deus ali prova Naamã, porque você quer receber algo de Deus, ele vai te provar. Por que ele quer te provar? Porque Deus, ele quer quebrar orgulho, ele quer mostrar que o ser humano não é nada, que simplesmente é um verme dependente, que depende dele para tudo, para respirar, para viver, para reconhecer. Tem que reconhecer a presença de Deus, tem que saber que Deus é Deus e que ele está acima de tudo. Talvez muitas pessoas olhem para essa igreja aqui, vejam uma igreja pequena como essa, num lugar como esse aqui, e pensem que a presença de Deus aqui não purifica, que aqui não é lugar onde há libertação. Pensa que é igreja grande, pensa que é porque tem ali igreja luxuosa que vai trazer libertação, vai trazer o resgate da alma. Só que Jesus Cristo, ele se faz presente aqui nesta noite, e ele já está dizendo que ele quer trabalhar na minha e na tua vida, porque é preciso fazer uma obra, algo tem que ser feito na minha e na tua vida. E foi assim que aconteceu com Naamã. Naamã estava ali, Naamã saiu revoltado, não queria descer no Jordão. Ele queria escolher, ele queria determinar aonde ele teria que descer. Só que a ordem de Deus, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Quando Deus determina, o homem não pode revogar. Se Deus determina uma palavra sobre a minha, sobre a tua vida, esta palavra não pode ser revogada. Porque a palavra tem que ser cumprida. A palavra de Deus, ela tem que ser executada. Ela não pode cair em terra. Ela não pode voltar vazia. Isaías 55, 10 e 11 vai dizer que porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra e faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. Ela fará o
fazia. E Naamã precisava submeter-se à palavra de Deus. A palavra não era do homem, veio por intermédio de um homem. É como hoje a palavra veio por intermédio de um vaso de barro, de outro vaso. Mas a palavra é de Deus, é sempre de Deus. Glória a Deus. E Deus, ele tinha algo preparado para mim e para você. Isaías 43, versículo 18 e 19. A palavra vai dizer que não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu crio uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura vós não sabereis. Eis que eu crio caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo que ele vai criar algo novo. Ele vai criar a situação. Ele não é o criador porque ele criou, mas porque ele cria. Se ele está dizendo que ele cria algo novo, que ele cria uma coisa nova, é porque realmente Deus tem o poder de fazer tudo aquilo que eu e você pode imaginar até além da minha e da sua imaginação, porque Deus é poderoso, Deus é soberano. Ele não está limitado à vontade humana. Deus, ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Paulo disse isso. Lá em Romanos 12 ele fala para a gente se apresentar como sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus e de Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Naamã tem que se apresentar, era no Jordão, tem que descer no Jordão. Sabe por quê? Porque muitos estão no mundo, está lá sendo ovacionado, como ele era. Aí a ordem aqui em Israel, lá ele é valoroso, lá ele tem status, lá ele tem renome, mas em Israel ele tem que descer, porque Israel tem doutrina, Israel tem regra, e a regra é de Deus, a palavra é de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, Senhor, aleluia. A palavra, ela será sempre de Deus. Então quem impôs a regra em Israel, quem impôs a doutrina em Israel, não foi o homem, não foi Moisés. Moisés só foi um mediador da lei. Algumas pessoas não entendem a palavra e dizem assim a lei de Moisés é lei do homem, mas não era lei do homem. Moisés só executou a vontade de Deus, ele só executou o desígnio de Deus. E Deus ali tinha uma doutrina. Lá em Israel, quem lê Bíblia sabe que leproso era conceituado como imundo perante a sociedade israelita. Ele não podia encostar. É por isso que Eliseu manda Geazi até lá. Eliseu não se apresenta até ele. E quando chega até ali que dá a palavra vem, é descer no Jordão 7 vezes. O mundo tem uma ideologia que fala que 7 é a conta do mentiroso. Só que pela Bíblia 7 é o número da perfeição de Deus. Glória a Deus, Senhor. 7 anjos, 7 espíritos. Deus é o número da perfeição. 7 descidas de Naamã. Na 7ª, lembra da oração de Elias para chover? 7 vezes desceu ali no joelho. E aí na última vez, quando o moço ir mais uma vez olhar e pergunta para ele o que é que ele vê, ele diz: eu vejo uma pequena nuvem ali do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí agora quando ele fala aquilo ali, aí o profeta pela fé diz assim: vai lá e avisa para Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe no caminho. Porque a ruína de uma grande chuva, ele percebeu que viria. Aquilo foi o olho da fé. A fé fez ele notar, fez ele perceber, porque nós andamos por fé e não por vista. A palavra fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Deus, ele é galardoador da minha e da tua vida, é o redentor da minha e da tua alma. E por isso Deus ali estava ali determinando por intermédio do profeta Eliseu que era para que ali agora Naamã descesse no Jordão. E Naamã não entendeu a mensagem, ele não entendeu o recado. Ali naquele momento ele se precipitou e ele ficou indignado. Mas só que a palavra, depois ali alguém convence ele. Quer dizer, quando a palavra não vai por intermédio ali de um profeta, vem outro também para confirmar a palavra. Quando você não se contenta com a verdade, aí Deus usa outro e fala: é por aí, é por aqui mesmo, é por aqui que eu estou mandando. Não adianta correr, não adianta correr, é por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando: não adianta correr, não adianta fugir, é por aqui. É por aqui. Vai descer aqui, vai ser aqui. Quer ser purificado? Está na palavra. Desce, porque a palavra ordenou. Desce no Jordão 7 vezes. Aí agora ele escolhe, ele quer agora determinar onde ele desceria.
Ele quer determinar aonde ele tinha que descer, porque ele quer algo que seja aprazível aos seus olhos. Essa não é a estratégia do ser humano, não é essa? É o que é aprazível aos nossos olhos, não é isso que agrada. No voo de Sansão disse lá com o pai dele, com Manoá, quando ele quer tomar uma filisteia, o que é que ele disse para o pai dele? Aí o pai vai e replica: meu filho, por que tu vai lá pegar destas mulheres aí, estrangeiras, dos filisteus, dos inimigos? Aí ele fala: meu pai, eu quero essa porque esta agradará aos meus olhos. Mas ele falou a verdade, aquela agradava aos olhos dele, mas não aos olhos de Deus. Oh, aleluia. Mas até aquilo vinha do Senhor, porque até aquilo, a permissão, porque Deus nunca aprovou aquilo, mas aquilo vinha do Senhor como forma de incitar a inimizade mais ainda entre os israelitas e os filisteus, para que a guerra fosse travada. Porque Sansão, ele foi levantado como libertador. Quer dizer, tem coisa que começa errado na nossa vida e Deus deixa. Sabe por que ele deixa? Ele deixa, porque ele vai deixar. É só o trabalho do diabo fazer, construir, para ele bagunçar e começar tudo do jeito dele. Glória a Deus. Porque quando Deus faz, ninguém pode bagunçar. Ninguém pode. Se você guardar a fortaleza, como Naum 2 fala, guarda a tua fortaleza, observa o caminho, cinge os teus lombos, fortalece muito o teu poder. Se você fizer isso, o inimigo não vai prevalecer. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Foi dito aqui que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e que toda língua que se levantar contra ti, juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor. Então não vai prevalecer. A vontade que vai prevalecer aqui vai ser a vontade de Deus, não a vontade do inimigo. E quando as pessoas não se perguntam e não estão procurando lugares importantes para descer, para buscar a presença, para se renovarem, para se encherem da presença, mas não sabe o que está perdendo, porque aqui neste lugar, aqui Deus ainda trabalha, Deus faz, e se tem poucos aqui, é com esses poucos que Deus quer falar. Deus quer falar. O homem no mundo, às vezes ele adora a ovacionação, ele quer ser ovacionado, ele quer ali ser engrandecido. A verdade é essa. Eu já vivi na criminalidade, já tomei 5 tiros, já tenho 2 balas alojadas de 38, tem uma no canto desse olho aqui, tem outra aqui no tórax, uma entrou na cabeça, saiu aqui em cima, aqui atrás. Eu tomei 5 tiros, tem 2 balas alojadas aqui, porque não dá para perceber muito, porque até nisso Deus foi fiel comigo. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho balas alojadas, tenho aqui e aqui. Se vocês quiserem ver depois, conferenciar, vocês podem chegar até a mim aqui, que eu mostro o local do tiro e da bala aqui no pescoço, e aqui também que entrou no braço, varou e atravessou pelo peito, e está aqui alojado aqui no tórax. E outro tiro que eu tomei aqui no pescoço, aqui atrás da cabeça também aqui em cima, um no pescoço e outro aqui na cabeça, e a bala saiu aqui em cima aqui. Eu estou vivo para glorificar e engrandecer ao nome do Senhor. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que por mais que o homem ele seja infiel, Deus ele permanece fiel. Sabe por quê? Ele não pode negar a si próprio. Ele não pode negar a fidelidade dele. Ele não pode negar também a sua justiça. Ele não pode negar também a sua misericórdia, o seu amor. Porque Deus é fiel. Deus é extraordinário. E aqui eu percebo hoje, com uma visão espiritual, a visão é outra visão diferente da do mundo, porque o apóstolo Paulo fala que tem uma mente que o cristão ele recebe, e a mente é a mente de Cristo. Ele fala, 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa... Aleluia! Mas nós temos a mente de Cristo, temos a mente de Jesus, quando nós estamos no propósito, na direção do Espírito, guiados pelo Espírito. Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória a Deus. Guiados pelo Espírito, aleluia. Precisamos ser guiados por Deus. Precisamos receber uma mente nova, uma mente renovada, não mais a mente do mundo, não mais a mente aquela qual só se voltava para as coisas terrenas. Paulo disse aos Filipenses, lá capítulo 3, 18 ao 21, ele disse: muitos há, irmãos, dos quais muitas vezes eu disse, e agora eu digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele fala para a igreja de Filipe, aqui não é uma vergonha, ele diz assim, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo quer dizer qual Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Senhor e o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser em conformidade ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar assim todas as coisas.
Glória a Deus. Ele tem o poder de sujeitar em todas as coisas. Como foi que ele fez com Lázaro naquela tumba fria? Depois de 4 dias ali, o que foi que ele falou? Lázaro, vem para fora. Teve alguma restrição para ele? Teve algo que impedisse ele de operar? Não, por quê? Porque ele é o princípio e é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele fez o que deveria ser feito, sabe para quê? Para mostrar para o ser humano que para ele não há barreira, não há limite. Quando ele quer operar, ele opera. E o homem no mundo, ele tem os seus status. Ele não quer descer do salto. Era o caso de Naamã. Naamã, ele não queria descer do salto, não queria descer do Jordão. Só que lá ele é ovacionado, lá ele é afamado, lá ele é conceituado. Mas em Israel, simplesmente ele é um leproso. E ele tem que descer diante da ordem de Deus. Quando ele desce, ele fica purificado como uma criança. E é isso que Deus está fazendo aqui nesta noite. Deus está dizendo aqui, ó, é nesse pequeno rebanho, é nesse Jordão que eu vim tratar. É aqui que você tem que descer, porque é aqui que a obra começa. Glória a Deus. Irmãos, as pessoas não entendem. Vê uma obra pequena como essa aqui, acha que tudo que é pequeno a tendência é diminuir, né? Não, mas aquilo que é grande como Naamã era grande, Israel ficou pequeno. A igreja aqui é pequena, mas na presença ela cresce. Ela cresce, na direção de Deus ela cresce. Eu quero profetizar que vai e já está. Deus já está movendo, é no mundo espiritual. Aleluia, Davi era o menor. Davi era o menorzinho da casa de Jessé. Está lá na malhada, está lá nos apriscos lá, está olhando as ovelhas. Os irmãos de Davi eram afamados. Estava lá também na guerra, era conhecido. Mas na hora do gigante, ninguém teve coragem de partir para cima. Só que Davi, que não era acostumado a guerrear ali nas guerras, mas sim na guerra lá, na floresta, no mato, no pasto das ovelhas, ali tirando da boca de lobo, da boca de leão, e ninguém estava vendo. E aqui, essa obra, tirando aqui ovelha da boca de lobo, da boca de leão, que quer tragar, quer matar. E essa obra está servindo aqui de âncora, de sustento, para libertar, para arrancar das garras do pecado. É isso que Deus está falando, das garras de Satanás. Deus está tirando. Não é à toa que vocês estão aqui, não, como eu não estou aqui à toa também. Está aqui para glorificar a Deus. Verdade, Senhor. Deus é fiel, irmão. Só tu é digno, Senhor. E a glória vai ser sempre dele. A glória não vai ser minha, não vai ser sua. A glória não vai ser da igreja. A glória vai ser dele. Sempre é dele. E eu quero te dizer uma coisa, que a glória é de Deus, e que Deus ele vai honrar quem honra ele, mas quem despreza ele será envelhecido. Deus ele não vai tratar de uma causa se você não entregar na mão dele, se você não reconhecer ele, mas se você entregar, entregue e confie. Confie pela fé, viva pela fé. O justo ele vive da fé. Romanos 1, 16, 17. A palavra fala, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu e você, irmãos, tem que viver pela fé, não é viver pela vista, como eu já disse aqui, repito mais uma vez, Hebreus lá 10, 37, 38, a palavra fala, ó, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo, ele viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você precisa prosseguir, nós precisamos prosseguir. A jornada aqui, ela tem limite. Aqui é uma jornada que traz fadiga, traz cansaço. A opressão vem, a oposição das trevas vem, mas é uma jornada que você vai trilhar. Aí no final, vamos falar como Paulo, ó, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele guardou a fé. Ele disse que guardou a fé. Paulo falou, guardei a fé. Eu não guardei, não foi a casa, não foi o carro, não foi a esposa. Eu guardei a fé. E para quem guardou a fé? Para trocar por uma coroa. Aleluia. Louvado seja Deus. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tome ou roube a tua coroa. A tua coroa. E como é que eu pego
perdo a coroa. Quando eu perdo a fé, eu perdo a coroa. Não podemos perder a fé. Muitos têm se apostatado, muitos têm deixado o verdadeiro ensino, a verdadeira fé. Mas Deus, Ele está dizendo que eu e você precisa guardar a genuína, a sã palavra, a palavra da verdade. Jesus disse que Ele é o pão da vida. É desse pão que eu e você tem que comer para se alimentar espiritualmente. É a palavra. Meu Deus! É a palavra que glorifica. Porque o povo está padecendo hoje. Oséias 4:6 vai dizer o quê? O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Como tu desprezaste a lei do Senhor teu Deus, também te rejeitou a ti, para que não sejais sacerdote nem profeta diante do seu povo. Como esqueceste da minha lei, também eu me esquecerei dos teus filhos. E Oséias 6:3 ele fala: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a água será a tua saída, e ele virá a ti como a chuva serôdia que rega a terra. Conhecer aqui na palavra. A palavra é oração, é palavra, é descer, é o que Naamã não queria fazer, e é o que Deus quer que você faça, é o que Deus queria que ele fizesse. E ele só foi purificado quando ele entendeu que ele tinha que descer. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Se Deus falasse assim, Naamã, você vai descer a vida inteira. No final da vida eu te curo. Se ele quisesse segurar, tem que descer a vida inteira para segurar. É verdade. Mas só que eu e você, nós viemos de uma lepra chamada pecado. Que essa lepra nós já descemos, já foi diagnosticado, já foi purificado. Doutor Jesus, ele já aplicou a cura. Só que se eu e você parar de descer, a lepra volta. Não podemos parar. Por quê? Porque nossa descida vai ser até o arrebatamento. Nós descemos até o arrebatamento. Quando o arrebatamento chegar, a igreja vai subir. Aleluia! Glória! Aleluia! Quando o arrebatamento chegar, não é descer, é subir. Porque o tempo de descer foi aqui na terra. Enquanto está aqui, se humilha, desce, que essa carne ela é pecaminosa, é corruptível. Mas só que Jesus disse, Mateus 26:41, vigiai, pois, e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Mas se a carne é fraca, eu posso vencer ela. Não, ela é fraca porque ela não resiste ao pecado. O pecado ela se derrete, mas quando é para orar, ela se opõe, aí ela fica forte, ela quer se levantar. Eu preciso fazer o que? Eu tenho que descer, tenho que queimar no jejum, queimar na oração, descer na palavra, tenho que ler Bíblia, tenho que comer o rolo sagrado para ficar nutrido. Sabe por quê? Deus não quer crente desnutrido espiritual. Glória a Deus, Senhor. Deus não quer crente desnutrido espiritual. Deus quer crente nutrido, é cheio da palavra, é cheio da graça, para pregar, para anunciar as boas novas, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu estou feliz de poder compartilhar uma palavra aqui com essa igreja, com esse povo. Para mim não importa se é uma igrejona, não importa se é uma igrejinha, o que importa é a presença, o que importa é a glória de Deus, é o poder de Deus derramado neste lugar. Deus é fiel. Você não vai voltar no dia que você chegou aqui, não. Porque Deus já mandou você aqui, já trouxe você para cá com esse banquete preparado para você, sabendo que você vai receber algo que Ele já tem determinado sobre a tua vida. Glória a Deus. E Deus está entrando com providência agora. Ele não vai entrar depois não. Mas se depois eu não ver, se você falar isso, eu não perceber logo, você vai perceber depois. Ezequiel foi convocado. Deus convocou Ezequiel, capítulo 2. Aí Deus manda Ezequiel, eu te envio a eles, mandou ir lá para a casa de Israel. E tu dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aí fala com aquele povo que estava na rebeldia. Ele diz assim, pois são casa rebelde, eles vão de saber que esteve no meio deles um profeta. Só que aqui é com a igreja. Deus está dizendo, estou fazendo. E se você não perceber, depois você vai entender que Deus ele fez. Glória a Deus. Deus ele faz. Não é no meu jeito, não é na minha hora, mas é na hora dele. Agora imagine se Deus ele fosse restringido à matemática do homem. Imagine aí. Porque eu sou crente, porque eu estou cheio da graça e da unção. Eu peço para acontecer de um mar secar e uma seca.
Aí peço pro rio secar, o rio seca. Peço para Deus me dar 1 bilhão ou 1 trilhão de reais ou de dólares ou de euros. Aí Deus me dá porque eu sou o crente cheio da unção. Tudo acontece assim da maneira que eu quero. Aí Deus agora então não é Senhor. Aí Deus agora é servo. Porque eu estou pedindo, Ele está fazendo. É como se eu estivesse mandando. Mas Deus fala, eu dou. E se você pedir, você recebe. Quando você pedir de acordo com a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quando você pedir de acordo com a minha palavra, com a minha verdade. Tiago 4:3. Deus fala, pedis e não recebeis porque pedes mal. Meu Deus! Para gastar em seus próprios deleites. Tem coisa que eu vou pedir, Deus não vai me dar. Não é porque Ele não está me ouvindo, é porque não é bom para mim. Não é bom para Glória você. a Deus. Aí Deus não vai dar, porque eu pedi algo, para mim é bom. Só que Deus está vendo que é ruim. Deus está vendo que lá na frente é caminho de morte. É Provérbios 14:12. Ó. Há caminhos que aos olhos do homem, ó o olho de novo. O olho de Naamã. Ó o olho de Naamã de novo olhando. Jordão não. Tem água na farpá. Jordão não. O olho do homem disse, o olho não. Não. Aí Deus está dizendo assim, você está vendo maravilha, está vendo boniteza, né? E eu estou vendo, sabe o que é? Verdade. Eu estou vendo aqui agora, é que eu estou querendo ver submissão. Eu estou querendo saber se você é capaz de submeter a minha palavra, submeter a minha verdade, para eu fazer do meu jeito. Eu vou trabalhar do meu jeito. Vou fazer. Deus faz. E aqui, igreja, Deus ele tem essa palavra para o meu e teu coração nesta noite. A palavra que Deus quis falar foi essa aqui, ó. E Deus está dizendo aqui nesta noite aqui, ó. É preciso continuar descendo. Por que valor continuar? Porque na mãe daí é descer, você já está descendo, desça mais. Glória a Deus. Desça mais, continue descendo, porque Deus, Ele vai cumprir todas as promessas na tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor.